A paz do Senhor a todos, aqueles que vão ouvir esse áudio. Aqui, amados irmãos, eu quero estar relatando a minha experiência com Deus, né? Quando o Senhor me chamou, como é que foi? É, o Senhor me chamou, né, aqui na minha casa, no meu quintal ali, eu estava sentada na cadeira, no meu quintal, meditando, né, com o Senhor, conversando com Deus, irmãos, porque eu estava afastada e eu tinha muita saudade, né, da intimidade que a gente tem com o Senhor quando a gente serve a Deus, né, de ouvir a voz do Senhor, de conversar com Deus, né, de orar, né, que quando a gente mesmo quando eu estava afastada, irmãos, eu tinha saudade, né? Então, ali na minha meditação, o Senhor falou profundamente comigo, quando eu quebrantei meu coração ali, irmãos. E o Senhor falou comigo tremendamente. E ali eu aceitei Jesus, voltei para o Senhor no meu quintal. Só eu, Deus e o Espírito Santo de Deus, que foi ministrando no meu coração. E ali, amadas irmãs, quando eu voltei para o Senhor, eu voltei com toda a bagagem, né, irmãs? Com vaidade, né? Que mesmo quando eu estava na igreja, antes, né? Eu servia a Deus, irmãos, é porque ninguém nunca me ensinou, né? Assim, os pastores, as irmãs da igreja, as pastoras, nunca foi pregado na igreja, orientada a estar saindo da vaidade, né, irmãos? Então, na primeira vez que eu me converti, não fui ensinada a isso, né? Então eu tinha muita vaidade, né? Eu usava muito vaidade, né? Maquiagem, eu pintava meu cabelo antes, né? Então quando eu me afastei, que eu voltei para o Senhor, o próprio Espírito Santo de Deus foi me doutrinando como que era para mim dali em diante viver uma vida com Deus, né, irmãos? Então, irmãos, o Espírito Santo, ali quando eu comecei, fui orando, o Espírito Santo começou a me ensinar, porque é o Espírito Santo que nos ensina a orar, né, irmãos? Nós sabemos que quando nasce na igreja, o pai, a mãe vai orientando, né? E quando você vai para o Senhor, hoje em dia não é pregado isso nas igrejas, né? Então, o próprio Espírito Santo foi me orientando, me ensinando como que era para me fazer, irmãos. Então, era assim, irmãs. Eu fazia o meu propósito com Deus, né, ali, sem saber de nada, irmão, só eu, o Senhor em casa. Não fui para a igreja, não, no começo, né? Então, eu acordava de manhã, orava, durante o dia ali eu tirava a palavra, ia orando ali com o Senhor. E ali depois de alguns dias comecei a fazer jejum, né? Foi aquele desejo no coração de começar a fazer jejum, né? Então o Espírito Santo mesmo foi colocando isso na minha vida, colocando no meu coração, me orientando passo a passo, irmãs. Então quando eu acordava de manhã, eu ouvia uma voz no meu ouvido, qual livro que eu ia ler da Bíblia, né? Qual livro, qual versículo, tudinho direitinho, me orientando, aquela voz no meu ouvido. Um exemplo assim, irmãos, Salmos 23, era assim, irmãos, Salmos 23, versículo primeiro, versículo 10, assim, sabe, irmãos? Então, ia me orientando, cada dia eu acordava, o Espírito Santo falava para mim aonde eu ia meditar durante aquele dia. Então, irmãos, eu fazia jejum no começo, assim, né? Que eu estava em processo de libertação, né? Que era para me libertar das vaidades, das coisas do mundo, né, irmãs? Então, irmãs, eu comecei a fazer jejum das 6 horas da manhã às 6 da noite, jejum total, né? Já comecei assim, o Espírito Santo já foi assim comigo e ele me dava força para me chegar até lá, né? Tinha dias assim que eu estava cansada,
né, o corpo, né, irmã, porque como não tinha costume, né, de fazer jejum prolongado, né, mas o Espírito Santo ia me dando força, ia me capacitando, e ali eu passava, fui passando, e ali, irmãs, quando eu teve um dia que eu fui dormir, né, e ali eu era à tardezinha. Quando eu me deitei um pouquinho, pedi permissão para o Senhor para descansar um pouco a minha mente, que eu estava com dor de cabeça, eu estava em jejum nesse dia. Aí eu me deitei um pouquinho, e ali quando eu fechei o olho, um anjo do Senhor entrou dentro do meu quarto. E ali, irmão, naquele momento não existia parede, sabe? Não existia parede. Eu deitada na minha cama, eu vi a sala e eu vi quando ele entrou pela sala, entrou pelo meu quarto. Ali ele chegou do lado da cama e ali abriu o meu guarda-roupa e falou assim que era para mim tirar toda aquela roupa, que o Senhor não queria mais que eu usasse nenhuma daquelas peças, porque ali só tinha roupa mundana, irmão, ali não tinha roupa de serva do Senhor verdadeiramente, né? E ali ele foi tirando peça por peça, colocando na cama. Quando eu olhei para o meu guarda-roupa, não tinha uma peça, tinha um vestido que ficou lá. E ali, irmãs, ficou um vestido lá dentro. Aí, quando eu falei assim, Senhor, se és tu que está falando comigo, deixa eu tocar na ponta das tuas vestes. Deixa eu tocar. E ali, irmãos, o Senhor permitiu que eu tocasse na ponta da veste dele, ali no final da mão, era uma veste comprida, eu toquei, sabe? No final da mão, assim, na ponta da veste, do braço, né? E ali eu vi que era o Senhor que estava falando comigo. E ali, quando eu acordei daquela experiência, eu tirei toda a minha roupa, irmãs, tudo, tudo, tirei tudo, fiquei. Só que como no começo assim você acha que, nossa, será que foi Deus mesmo? Eu estou fazendo isso de mim? A gente fica naquilo, né, irmãos? Porque era só eu e Deus. Então, eu tirei tudo, mas como eu estava no começo, né, ainda, eu disse, Senhor, eu vou ficar com uma peça aqui para mim resolver alguma coisa, quando for preciso sair de casa, né, para resolver alguma coisa, porque eu fiquei sem roupa nenhuma, né? E ali eu tirei, irmãos, uma camiseta e uma bermuda ciclista, né, para me sair e resolver alguma coisa fora de casa. E ali, quando eu fui dormir, 2 dias depois dali, eu sonhei eu num monte, né? Eu estava no monte orando junto com uma irmã, e ali a irmã olhava para mim, e ali eu estava com aquela roupa, né, que era uma bermuda ciclista e uma blusinha regata. Aí a irmã falou assim: sua desobediente, o Senhor manda te dizer, ele já não te disse para você não usar essas roupas, ele não já te ordenou, sua desobediente. Assim, aí ela falou, irmã, no sonho, né, que as minhas orações não passavam do teto, que as minhas orações não estavam passando, ali eu estava no monte, né, orando com a irmã, e ela falou que a minha oração não passava do teto por causa das minhas roupas, por causa da roupa que eu estava vestida, né, que as minhas orações não estavam passando, e que o Senhor já tinha ordenado que eu tirasse aquela roupa. E ali, irmãos, quando eu acordei, eu peguei aquela roupa também, já tirei da minha casa também. Então eu fiquei, né, só com vestido, ali era para tudo, irmão, quando eu fui para o Senhor, para todo canto que eu saía de casa, que eu ia para a igreja, aí eu comecei a ir para o culto, conheci, a minha ex-cunhada me convidou aí na igreja dela, então quando eu ia, irmãs, era com esse vestido, né? E aí o Senhor foi abrindo portas, né? As irmãs foram vendo a minha necessidade e foram doando para mim roupas usadas delas, né, irmã? Mas em bom estado, que dava para me congregar. Né, mas o Senhor mesmo, ele foi abrindo as portas, né? Porque quando ele manda e ele ordena, né, irmãos, ele mesmo garante, ele vai dando ali capacidade para que você vá sobrevivendo, né? Então, o Senhor foi usando vasos para me abençoar, né? Com roupas. E ali, irmãos, hoje o meu guarda-roupa ele é cheio, sabe, irmãos? Porque eu fui muito abençoada, né? As irmãs me abençoaram, porque ela via a minha necessidade.
Então, a minha experiência de roupas, né, que o Senhor mesmo foi me orientando. E ali, irmãs, quando eu fazia os propósitos ali com Deus, né? O Senhor ia me orientando a fazer meu jejum, me orientando a ler, a fazer leitura da palavra, né? Me orientando, me capacitando, irmãs, porque eu fazia aquilo, eu ouvia a voz de Deus, né? Eu não me fazia assim de as coisas de mim mesmo, né? No começo eu até achava que era de mim, mas depois o Senhor foi me mostrando que era Ele na minha vida, era Ele que me orientava. E ali chegou a pandemia, né, irmãs? Chegou a pandemia, as igrejas fecharam. E ali ficou eu e Deus na minha casa, irmãs. E ali nessas experiências que o Senhor foi me dando, eu e o Senhor na minha casa, eu com as minhas bagagens, né, irmã? Que eu ainda tinha bagagem ali no meu coração, de mágoa do passado, de coisas do passado, né? E ali, irmãs, quando o Senhor vai tirando, né, aquilo ali do nosso coração, coisas que não agradam a Deus, né? O Senhor ele vai tirando, vai orientando as nossas vidas, né, irmãs? E ali uma vez eu estava em um propósito com Deus e ali eu fui dormir, né? E ali logo quando eu dormi, irmãs, o Senhor me deu uma revelação, né? Uma visão. Eu estava em um lugar, eu e uma criança. E ali, naquele lugar onde eu estava, era como se fosse uma estrada. E ali nós duas começávamos a caminhar naquela estrada. E eu estava com bagagens, eu estava com mochila, com bolsas, com bagagem, né, irmãs? E ali a gente começou numa rua bem larga. E conforme a gente ia andando, ia estreitando, sabe, irmão? Aquela rua ia ficando estreita, ia estreitando da largura de uma calçada, só cabia nós duas assim na largura de uma calçada, e a gente caminhando, eu e essa criança. E aí foi se estreitando, foi ficando um beco, sabe? Assim como se fosse beco. E eu e ela aí não podia mais andar de lado a lado. Quando chegou na fase do beco, era uma atrás da outra. Ela ia na frente, essa criança, e eu ia atrás dela. E ali, irmãs, eu tinha que ir largando aquelas bagagens, porque não dava para passar naquele caminho. Ou passava eu, ou passava a bagagem. Não dava para passar eu e a bagagem. Ali, durante a minha trajetória naquele caminho, que ia se estreitando, eu ia deixando as bagagens, sabe, irmãs? Ia largando a bagagem, ia largando. Chegou num ponto que tinha uma porta bem estreitinha, só cabia aquela criança naquela porta, não cabia eu naquela porta. Só cabia aquela criança e ela passou numa facilidade. E eu falei, Senhor, como é que eu vou passar por essa porta? Porque eu tenho que ser como uma criança para passar por aí, né? E ali apareceu um anjo ali naquele momento ali e me ajudou a passar por aquela porta, irmão, uma porta muito estreita. E ali o Senhor me deu a revelação que nós temos que ser como uma criança, nós temos que ser o nosso coração como uma criança. Nós temos que largar, irmã, a bagagem do mundo, as coisas do mundo que o mundo vai nos doutinando a ter, né, a vaidade. Irmãs, deixar, né, no meio do caminho ali aquelas coisas, porque no céu não entra essas coisas. O Senhor me deu a revelação que no céu a porta é estreita e ela não ficou larga. E se não for o Senhor que te ajudar, você não vai conseguir, né? Tem que ser como uma criança. Ali o Senhor me deu um entendimento e ali o Senhor foi me orientando, me instruindo, irmãs, né? Porque o Senhor, ele é maravilhoso, ele ensina quando você está disposta a ouvir a voz dele, ele te ensina, ele te orienta e ele te dá as respostas para que você consiga vencer esse mundo, as coisas desse mundo, né? A paz do Senhor, fique com Deus.